Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando nessa tarde chuvosa. E aí no seu estado, hein? E aí na sua cidade, como é que tá? São Paulo tá bem friozinho, tá? Por isso a gente vai alegrar. Vamos esquentar essa tarde? Vou liberar para vocês o WhatsApp 964450532. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem fazer perguntas para os convidados, esta é a sua linha direta. Mas antes de falar dos convidados, corta para mesa, corta para mesa. Olha que mesa linda, chefe Manuel, de um restaurante árabe, uma tarde árabe. Olha que delícia, amo. Doutor Carlos Roberto Macella, neurocirurgião. Atenção, hein? Vamos falar sobre cirurgias na coluna, hérnia de disco, tá? E escoliose. Então, tem aí, tá passando por alguma situação, tem alguma dúvida, tem vontade de esclarecer, ou mesmo questionar alguma coisa, aproveita. O doutor é todo nosso. Também hoje teremos um desfile de calçados da Carolina Mota, um desfile belíssimo. Vamos saber as tendências também, né? E olha só, Rosa Bernoffet, especialista em liderança e gestão de pessoas e CEO da Alba Consultoria, o líder do futuro no pós-pandemia. Como se destacar no mercado tão concorrido de hoje, hein? O programa está começando. Vem comigo? Bora? Vem comigo, gente. Vamos lá. Oi, chefe. Tudo bom? Bem-vindo. Prazer falar com você, viu? Bom te ter aqui, viu? Chefe Manuel, de um restaurante árabe. Aqui, quando chegam os convidados, a gente fala um pouquinho sobre vocês, para quem tem caso conhecer. Bom? Lógico. Vou falar e a gente vai mostrar essa mesa maravilhosa. Ok. Olha só, gente, o restaurante foi idealizado, tá? Por Manuel Lemos, que é hoje o responsável pelas receitas e aprovação de todos os pratos que saem da cozinha, tá? Manuel trouxe para o Hassan a experiência de mais de 20 anos do seu talento, trajeto em outros restaurantes da capital. E os pratos estão os melhores ingredientes. Com certeza, é isso mesmo. Um pupurrizinho, né, Lógico, chefe? é isso mesmo. Vamos mostrar essa mesa e você vai descrevendo. Um prazer. Um Você prazer. olha naquele monitor. Lógico. Esse é o falafel, né? Que é o bolinho de grão de bico. Que é mais para as pessoas que são veganos e vegetarianas e aí por diante. A gente tem todas as opções lá no nosso restaurante. Esse é o charutinho de folha de uva, né? Um dos mais conhecidos. Muito tradicional, E né? muito tradicional, tem que ter na gastronomia árabe. No nosso restaurante não é diferente. Tem que ter lá. Não. Essa é a salada fatouche, é uma salada temperada com melaço de romã e aí decorada com os grãos das frutas. Essa é a salada tabule, que é uma salada de ervas finas picada, temperada à moda da casa e também decorada com grãos de romã. Aí tem as esfirras fechadas de carne e fechadas de queijo, né? Que a gente também prepara sempre na hora, não fica feita lá. A gente sempre prepara na hora de acordo com a demanda. Aí, exatamente. Aí são as esfirras abertas de queijo temperada com manjericão fresco. Todo sabor, né? Exatamente. Isso aí são os pãozinhos que são assados na hora também. A gente sempre assa de acordo com o pedido dos clientes também. Essa é a coalhada seca tradicional, né? Trouxe com mel doce, não, né? Não, a gente traz só a tradicional mesmo. A com mel nós, infelizmente, não temos lá. E esses são os quibe crus. Quibe cru. Tá? Olha, um tamanho pequenininho. É, porque na verdade o carro-chefe da nossa casa é o rodízio árabe, né? Então o quibe cru ele é em pequenas porções, Adorei. mas o cliente pode repetir quantas vezes quiser. Adorei esse tamanho. Legal? Cru. Aí é o charutinho de folha de repolho também, que é bem tradicional na culinária árabe e na nossa casa também não é diferente, tem lá também. Esse é o hummus, que é uma pasta de grão de bico, né? Temperada à moda árabe. Esse aí é o arroz com lentilha, né? E cebola caramelizada. E aí o arroz sírio, né? Com macarrãozinho cabelo de anjo, né? Na cozinha a gente chama de aletria, né? Aletria? É isso. Na cozinha árabe nós chamamos assim. E aí são os nossos grelhados. Aí nós temos a kafta e o frango e alguns legumes grelhados também, que também tudo isso são servidos no rodízio. Como eu já falei, servido em pequenas porções e o cliente pode repetir quantas vezes quiser. Deve repetir. Repete, a ideia é. Aí nós temos a sobremesa da casa, que é o malabi, né? O malabi. O malabi é como se fosse um manjar, base de leite e maisena, com toque de água de flor de laranjeira e uma cobertura de damasco. Aquele lá, quase impossível a gente conseguir. Lá a gente tem o mini becleu, que é o que a gente também produz na casa, que é o mini massa folhada, mais conhecido. Esse que você está falando aí, eu sei qual que é. E também tem o nilzinho, mas esse a gente nós não tem,
Porque tudo que a gente tem na mesa aqui, a gente produz na casa. A gente só compra as especiarias e os pães, enfim, tudo é feito na casa. E você, que você descansa? O descanso é meio pouco, né? Porque a gente cuidar de restaurante e família hoje não é muito fácil, mas muito difícil. é muito prazeroso, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre quis, e ter a aprovação do público é o que fortalece, o que faz com que a gente fique aqui e aí por diante. E onde fica o restaurante, Hassan? A gente fica localizado na Avenida Doutor Cardoso de Melo, número 1467, Vila Olímpia, São Paulo. Vila Olímpia? Exatamente. Pertinho da minha casa, rapaz. Exatamente. Ah, mas eu vou te visitar. Vai lá, seja bem-vinda. Do lado da minha casa, mas não dá 3 minutos. É do lado, então a gente tá ali do ladinho ali. Não vou falar o nome de um negócio próximo ali, que é uma empresa grande, mas é próximo shopping, Pode né? falar, não tem problema não. É, do lado da Porsche, mais precisamente. Aí, você compra carro lá porque você não pode falar. Exatamente, quem tem aí, a maioria dos clientes estão do lado da Porsche. Exatamente, praticamente pegado. Vou fazer, não mexa não. Se você compra seu carro lá, qual o problema de você divulgar? E almoçar lá também, né? Ajudar nós. Manda, Porsche, manda todo mundo lá, ó. A gente funciona todos os dias, domingo a domingo. Domingo a domingo? Das 11h30 da manhã às 22h30, sem pausa durante esse período. Meu pai. E também estamos em todas as plataformas digitais de entrega e pelo WhatsApp também. Qual é o WhatsApp? É o 11 98951 0155. Vou mostrar o Instagram de vocês. Okay. Diretor, vamos lá? O diretor já ficou se coçando pela Porsche, hein? Esse aqui? Sim, é o restaurante. Tem espaço lá para comemorar aniversário? Isso, a casa, lógico. A casa tem um espaço que comporta 106 pessoas e um mezanino que comporta 76 pessoas. Para aniversário, festa de casamento, inclusive agora, no feriado a gente fez um casamento lá para umas 50, 60 pessoas. São boas festas intimistas. É, legal. Bem legal. Olha as louças que lindas. Adoro. Rodízio, então à vontade. Rodízio, como eu falei, a gente tem nas 3 versões. O rodízio vegano, o vegetariano e o rodízio normal, que é o que vai carne, tá? Todos eles são servidos em pequenas porções e o cliente pode repetir quantas vezes quiser. Pode mesclar não, os dois? Infelizmente, não. Mas a gente sempre dá um jeitinho lá, né? Sempre tem uns clientes que querem experimentar, né? Porque às vezes quer experimentar, né, a pessoa, né? Mas, então, a gente também tem os rodízios para viagem. Infelizmente, também não dá para repetir na viagem, tá? Mas o público que quiser pedir lá na viagem... Fica à vontade, né? Sinta-se à vontade. Obrigada, adorei. Você vem mais vezes? Lógico, é um prazer. Quer uma mesa árabe dessa pelo menos uma vez por mês aqui. Obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz pelo convite. E a gente já acompanhou o seu trabalho faz muito tempo, né? Então, assim, não vem não, putz, que honra. E para nós, ainda mais, que a gente vai completar 4 anos que a loja inaugurou agora dia 5 de julho. Então, foi um presente para nós mesmo. Presente nosso receber vocês, viu? Obrigado. Vem uma vez por mês? Fica parceiro aqui? Lógico, já estamos, né? Combinadíssimo. Obrigado, meus parceiros, agora tô fechando tudo ao vivo aqui, ó. Valeu. Meus parceiros, tô dando a mão, todo mundo. Certo já. Não é? Do ladinho, nós somos vizinhos aqui. Somos vizinhos. Qualquer coisa, você vai lá e me chama, porque eu tô do lado. Eu vou ter uma cozinha, meu filho. Eu fiz uma parceria ontem ao vivo. Nós vamos, não sei se para cá ou para cá, nós vamos construir. Vamos fazer uma cozinha aqui. Aí legal. Você vai vir preparar comigo. Aí a gente faz na hora. Na hora. Aí eu quero o quibe cru hoje. Nós faz na hora. E ensina também o teu público, o nosso público no geral, todo mundo, né? Para aprender algumas receitinhas, como fazer em casa para a família e para os convidados e aí por diante. Combinadíssimo. Você vai ensinar o Santos a cozinhar para a esposa dele. É um prazer, lógico que é um prazer. Então, só faz churrasco, né? É verdade, não faz mais churrasco. Só churrasco, né? Não sabe cozinhar nada. A gente gosta, né? Maravilhoso. Fica comigo que nós vamos mostrar agora uma coisa que está precisando da ajuda de todos vocês, gente. O Hospital Frei Galvão. Todos os dias eu falo, faço questão de falar, porque se a gente não abrir a boca para falar, para pedir ajuda quando as pessoas estão precisando, fica muito difícil, não é verdade? E o Hospital Frei Galvão, gente, é um hospital que já existe há mais de 80 anos, filantrópico, significa que não tem ajuda de ninguém, não tem ajuda do governo, não tem ajuda do Estado. E isso é muito triste. Fica em Guaratinguetá, né? Então, no Vale do Paraíba. Então, as pessoas, gente, de lá que usam esse hospital, que precisam do hospital, tanto é maternidade, como oncologia, como hemodiálise, viu, gente? O tratamento que é muito complicado. Estão tendo que sair de lá para vir para Guarulhos para fazer a sessão de hemodiálise, gente. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, eu peço a ajuda de vocês, que vocês façam a doação de um Pix, não importa o valor, seja R$1, seja 5, seja 10, 500 mil, que você puder ajudar. Porque essas famílias, com certeza, neste momento, tudo que estão pedindo a Deus é que vocês possam ajudar. Então, vou mostrar a imagem, o vídeo, para vocês conhecerem esse trabalho. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas.
Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Ajude, gente, por favor. Todos os dias eu vou pedir, então, estou lembrando vocês, porque não importa o valor. Neste momento, qualquer ajuda é muito bem-vinda e vai fazer toda a diferença. E vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nós temos agora o Dr. Carlos Alberto Marcelo Júnior, neurocirurgião. Vamos falar de cirurgias na coluna, atenção, na coluna, hérnia de disco, escoliose e entre outras coisas. Se você tiver alguma dúvida, aproveita que o momento é esse, né? Bem-vindo, doutor. Tudo bom? Tudo bem, e você? Obrigado pela oportunidade. Uma alegria te receber. Doutor, vou falar um pouquinho de você. Como sempre, a gente faz só um pupurrizinho para as pessoas conhecerem esses profissionais maravilhosos que tiram o tempo deles para vir aqui ajudar, né, a esclarecer tantas dúvidas. Olha só. Médico especialista em neurocirurgia da coluna vertebral, gente. Neuroendoscopia, neurocirurgia pediátrica. Segundo a OMS, 80% da população, olha que assustador, 80% da população mundial vai desenvolver ou já desenvolveu algum tipo de dor nas costas ao longo da vida. Mas com este cenário aí pandêmico, gente, da pandemia, né, que veio tudo, piorou tudo muito mais, as queixas tornaram-se notórias. Com o fim da pandemia e o Covid-19 estando sob um controle, né, gente? Mas tem muito caso ainda, é bom a gente lembrar. Algumas consequências, tá? Atingiram diversos profissionais que precisaram trabalhar em casa. E as adaptações ergonômicas aí complicou um pouco mais a vida de todo mundo, na verdade, né? E a dor nas costas é uma delas. Aí que complica. Doutor, a pandemia aumentou a procura de pacientes com dores nas costas? Tem piorado muito? É isso mesmo, esse dado é bem assustador, mas assustador, né? Muito, é verdadeiro, né? Hoje, cerca de a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, 80% da população tem ou terá dor nas costas. Não significa que é um problema na coluna, mas é dor nas costas. Pode ser de origem osteomuscular, pode ser hérnia de disco, um tumor na coluna, enfim. Mas 80% eu tenho certeza que você conhece alguém que tem dor nas costas. Né? Eu só pensei em me dor nas costas, só de falar. E a dor nas costas, ela pode se tornar uma espécie de dor crônica, na qual... Por que ela torna-se crônica? Então, o que é uma dor crônica? É uma dor que dura maior ou igual a 3 meses. 3 meses. Então, por exemplo, eu bati o meu pé aqui, está doendo, não é uma dor crônica, é uma dor aguda. Só que se eu fraturar o pé e em 3, 4 meses ainda tiver esse tipo de dor, se tornou uma dor crônica. E a dor nas costas, ela tem um potencial enorme para se tornar uma dor crônica, no qual hoje cerca de quase 40% da população brasileira tem dor crônica. Sério? Exatamente. Que está... Também aumentou muito, hein? Aumentou muito, que está totalmente associado à depressão, no qual depressão? 13% da população brasileira tem depressão. Depressão diagnosticada, né? Então, esses números, eles parecem estarem soltos, mas eles estão completamente relacionados.
Porque um paciente que tem, por exemplo, uma dor crônica por conta de uma hérnia de disco e não pode tratar por algum motivo, ele vai desenvolver dor crônica. Ele é um potencial paciente para desenvolver depressão. E aí você fecha o ciclo que eu falo que é o espiral alarmante, que é um paciente que está cercado de doenças e eu preciso resgatar esse paciente. E a doença psicossomática também, doutor? Isso Com certeza. Isso é uma coisa que eu tenho falado... As pessoas pensam que não, né? Que é brincadeira, mas vai somatizando tudo. Não, ontem, inclusive, eu conversei, tive uma entrevista com um colega dermatologista e ele falou, deixou muito claro que as doenças psicossomáticas, elas se manifestam de forma cutânea. Espinha, coceiras, alergias. E na coluna não é diferente, né? Não só na coluna, mas a dor crônica de uma forma geral. Não pode colocar só a culpa, claro, no psicológico, na saúde mental. Mas hoje, né, no meu instituto, por exemplo, você não pode ver o paciente como uma coluna. É um paciente que tem ansiedade, que tem depressão, que dorme mal, que não faz atividade física, que se alimenta mal. Então, você tem que ver aquele paciente de forma global. Aí você tem um sucesso no tratamento. Hoje, quando as pessoas estão procurando você no consultório, pela sua experiência, o que mais tem atingido as pessoas? Qual tipo de dor? Da minha especialidade, que é a neuro, seria a dor nas costas, a dor na coluna. Tá? Quais as áreas? Aí seria tem essa coisa lombar, mais tem, né? As costas, cervical. Né? O que é as costas, né? É a coluna cervical, né? A coluna torácica, tá certo? Que fica aqui no centro, e a coluna lombar, né? O mais comum é coluna lombar e coluna cervical. Por quê? Coluna lombar por um motivo físico, todo o peso está na região lombar. E a coluna cervical porque tem uma grande mobilidade do pescoço, né? Você movimenta muito mais o pescoço. E aí você vai ter mais artrose, que nada mais é do que um processo de envelhecimento degenerativo, inflamatório, principalmente das articulações, né? E a hérnia de disco, que também faz parte da doença degenerativa da coluna. Doutor, as pessoas quando têm hérnia de disco, às vezes, eu fiquei assustada um dia que eu entrevistei um colega seu, e falou assim que a pessoa pode ter 8, 10... O que acontece é o seguinte... A mesma pessoa está com 8 hérnias de disco? Isso, exatamente. Porque o que acontece, né, é o seguinte, pode ter uma hérnia de disco por conta de um trauma automobilístico? Pode. Dependendo da energia, depende do movimento do trauma, pode sair uma hérnia. Mas o que é o comum? A partir dos 30 anos de idade, começa o processo degenerativo da coluna vertebral. Doutor, ai, que notícia péssima. 30 anos? Tenho muitos pacientes na faixa dos 40 anos, dos 50 anos, ou seja, super jovens. E aí o que acontece? Começa o envelhecimento do disco. O que é o disco? Ele nada mais é do que um amortecedor da coluna. E eu faço muito uma analogia com aquele chiclete Babalu. O que é o disco? Ele é uma capa grossa com um recheio dentro. E o que é a doença degenerativa? É a capa do Babalu ficando fina. Vai ficando fina. A partir do momento que ela rasga, o recheio do Babalu sai, ou seja, a hérnia de disco sai. Então, é normal, não vou colocar que é normal, mas acho que fica melhor ou mais gramaticalmente correto. Pode falar na linguagem simples. Não é tão incomum, tá? Você ter 1, 2, 3 hérnias de disco, tá? Por conta do processo degenerativo. E aí, o que faz? Começa a ter a dor aqui, dor ali, bolsa de água quente, resolve, não resolve? É um monte de remédio que a gente vai passando para tentar resolver a dor. A primeira coisa, você precisa buscar o seu diagnóstico. Identificar, né? Porque foi o que eu te falei. Legal, 80% da população tem dor nas costas, mas nem todas hérnia de disco, né? Então, a primeira coisa é buscar um médico especialista para fazer o seu diagnóstico. Se é muscular, se é uma fratura, se é uma osteoporose, se é uma hérnia de disco, enfim. Fez o diagnóstico, vamos falar de hérnia de disco, que é o que nós estamos conversando. Legal, a pessoa tem uma hérnia de disco. 70% das hérnias de disco dá para tratar de forma conservadora. E o que é forma conservadora? Fortalecimento da musculatura, com pilates, fisioterapia, analgesia, ou seja, remédios para controle da dor, fortalecimento, perda de peso, né, que nós sabemos que a população obesa tem uma maior chance de ter dor na coluna, tá certo? Aí, essa pessoa que não respeitou os 70%, ou seja, é uma hérnia de disco que não resolveu com a forma conservadora,
esse paciente pode passar por um procedimento de bloqueio de dor, que é um procedimento minimamente invasivo, na qual você não tem a colocação de próteses, parafuso, é uma cirurgia de menor complexidade. Sim. Não resolveu, esse paciente tem que ir para a cirurgia. Claro que essa não é uma receita de bolo. Tem casos que o paciente tem que ir para uma cirurgia. Por exemplo, o paciente que só tem uma dor é diferente do paciente que tem dor, formigamento, perdeu a força da perna, né? Tá tendo quedas, esse é um outro paciente. Esse paciente vai se beneficiar da cirurgia. E as cirurgias hoje? Hoje as cirurgias, elas... Esse avanço da tecnologia? Sim, hoje a cirurgia de coluna está muito melhor, né? É minimamente invasiva. Nós temos grandes tecnologias, né? Hoje a neurocirurgia, o centro cirúrgico parece uma nave espacial, porque você tem microscópio, você tem monitorização neurofisiológica, que é o profissional que coloca alguns pontos na perna ou no braço do paciente para ver se você está chegando perto ou está longe do nervo, né? Você tem uma anestesia muito mais segura. E outra, as coisas evoluíram. Hoje você entende muito mais o sistema nervoso central, a coluna vertebral. Então hoje a cirurgia de coluna evoluiu muito e com ótimos resultados. Doutor, e quando tem a mulherada que vai chegar no período pré-menstrual, essa coisa da TPM, e que ataca essa dor na lombar? Isso é muito comum. É comum, né? É comum. É por conta da própria parte ginecológica, né? Quando você tem uma alteração uterina, no caso da TPM, você lança substâncias inflamatórias e ela se espalha para a região da musculatura lombar. E aí você acaba tendo dor. Então, o que eu aconselho? Analgésicos, né? E eu sou muito fã da bolsa de água quente. A famosa bolsa de água quente. A compressa quente ajuda muito nessa casa. E hoje, lá, me diga para outros tipos de dores, né? Por exemplo, na coluna vertebral você tem que avaliar, analisar. E este de escoliose? A escoliose, existem alguns tipos de escoliose. Né? A mais comum que tem, nós temos escoliose idiopática, escoliose congênita, neuromuscular, degenerativa, alguns tipos. Então, vamos falar aqui da idiopática, que é do adolescente, né? Principalmente quando a menina, no caso, que é mais comum, passa da fase, quando ela entra na menarca, ou seja, ela começa a primeira menstruação, que ela estica, né? Normalmente é quando a escoliose acentua mais. Então, a escoliose, o que ela é? A coluna ela é reta. A escoliose é quando você tem uma curvatura ou em C da coluna, ou até mesmo em S. E aí você precisa ver se é só estético. Se for só estético, dá para corrigir. Mostrando ali. Essa é a página do nosso instituto. Então, você tem o quê? Ou um tratamento conservador com fisioterapia, né? Por exemplo, nosso instituto tem uma fisioterapeuta que ela só faz escoliose. Ela teve um treinamento na Itália, ela só faz escoliose, né? E se não resolveu, se está comprometendo o pulmão, o coração, ou está uma estética muito ruim, aí faz a cirurgia. E quando está nesse período que você disse aí da primeira menstruação, que fica mocinha e começa a sentir esse monte de dores no corpo, e a criança cresce muito, isso atrapalha muito também, né? Atrapalha. De uma vez. Atrapalha. Né? Mas aí é o que eu sempre falo, um bom fortalecimento muscular. Eu sou um grande fã de fisioterapia e pilates. Porque se você fortalece a musculatura da coluna, do bumbum, do abdômen, das coxas, a tendência de você não ter essa dor é muito alta. Né? Eu tenho inúmeros pacientes que eu falo, olha, não vale a pena te operar, vamos dar tempo para o seu corpo. Vai para um fisioterapeuta, vai para um pilates, me liga, doutor zero, posso ir para a academia? Faz uma avaliação, se o seu cardiologista te liberar, pode ir. O paciente está fazendo... E vai mais leve, né? As causas mais comuns que você percebe hoje da dor no ombro mesmo, nas costas que falam. Excesso também, por exemplo, que eu vejo muito em criança também carregando um peso. Hoje mudaram um pouco, né? As mochilas, estão colocando algumas com rodinha, em alguns lugares permite, mas é muito excesso de peso. E como que faz esse tratamento com criança? O ideal é usar a mala de rodinha. Né? Nem todo lugar deixa. Nem todo lugar deixa. Ou pelo menos a gente usava aqueles cadernos que usavam um elástico, né? E levava as coisas mais pesadas. O adulto às vezes leva para a criança. Mas de fato a mochila, aquela de alça, tem que tomar muito cuidado, porque é um peso muito grande, né? Então, educar a coluna da criança,
né? E faz isso, hein, com tanto peso para a criança carregar. O ideal seria, claro, sempre praticar esporte, mas a criança tem um certo limite nessa situação por conta do desenvolvimento ósseo e articular, mas seria a reeducação postural, né? Para a criança manter a coluna reta, tá certo? Normalmente as crianças que usam mochila tendem a ter a coluna um pouquinho mais curvada, né? Então sempre educar pela coluna e dar um jeito de não ter a mochila pesada. Aí realmente é um desafio para as mães e para os pais. Aí vai ficar uma briga, né? Exato. E não tem jeito. Não tem jeito, porque vai fazer o quê? Fisioterapia numa criança? Até pode fazer. Mas a prevenção é a melhor situação. Hoje, os países ricos, eles atuam na prevenção. Esse eu acho que é o nosso futuro. É a prevenção, não tratar a doença. É a prevenção. Ir antes, né? Exatamente. O Brasil está nesse caminho? Tá. Sim. Hoje os médicos brasileiros, modéstia à parte, assim, mas eu falei já isso com alguns amigos do exterior, os médicos brasileiros, eles são muito bons. Respeitados. Né? Muito respeitados. Nós temos uma boa educação médica. Então, dê dicas preciosas, então, aí, para evitar dor nas costas. Primeira coisa, controle do peso corpóreo, né? Segundo, fortalecimento muscular. Escolha um esporte favorito, peça a liberação do seu médico, faça o acompanhamento na academia ou no esporte com algum profissional com uma educação sólida. Não vai lá embaixo no seu prédio e começar a puxar 100 quilos de peso que você vai acabar se machucando. Então, faça com acompanhamento. Então, fortalecimento muscular, controle do peso. Boa noite de sono, né? Porque é quando você descansa o seu corpo, tá certo? E o que eu sempre falo, sentir dor não é normal. Sentiu dor, peque pelo excesso. Vá ao profissional de saúde, tenha o diagnóstico para você tratar de forma mais precoce e para evitar um diagnóstico tardio e mais complicado. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. vocês. Você aqui. Como nós te encontramos nas redes sociais? O meu Instagram é o @drcarlos.neurocirurgia. Esse é o do Instituto, né? Que é o Instituto Ponto Tratar, tá? Mas o meu não é pessoal, é profissional, mas lá eu dou várias dicas de como você cuidar da coluna. É o @drcarlos.neurocirurgia. Vamos lá, Simar. DR. Esse é o do Vai Instituto. procurar para nós lá. drcarlos.neurocirurgia. Neurocirurgia. Pode pegar sua assessoria e falar assim, ó, passa o meu da próxima vez. Mas passou do Instituto, fala pra tá assessoria, bom. Tá bom. Fala assim, assessoria, coloca o meu e o do Instituto. Vou puxar a orelha. Obrigada. Vamos sair daqui enquanto não mostrar o seu Insta. Tá bom, enquanto isso, vamos comendo uma comida árabe, né? A gente fica assim, nós vamos ficar tricotando, que até achar o seu, tem que divulgar. O seu também. Aí, achou, pronto. Achou? Achou. Cadê? Imagina a tela, Simar. Aí. Então eu dou várias dicas. Vai que amanhã eu tô com dor nas costas, eu preciso do doutor. Minha vai falar gata assim, vai ficar Anônimo famosa, divulgou meu né? Insta. Olha, qual o nome dela? Bali. Bali? Vai ficar eu tenho famosa. Um também, lá. eu tenho o Theo. Nós temos 3. Eu e a minha mãe. Bem bonito, bem pretinho. Então aí dou várias dicas aí da coluna, enxaqueca, enfim. Tudo que contempla neuro. Enxaqueca? Depois você me fala só sobre enxaqueca? Será um prazer. Apesar que depois que eu descobri que nós temos 187 tipos de dores de cabeça. 187 tipos de dores de cabeça. Sabe o que é isso, gente? Eu devo ter 185. Depois a gente fala no outro dia, combinado? Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Lembrando que já nós teremos um desfile lindo para vocês. Desfile de calçados da Carolina Mota. Tudo isso daqui a um minutinho só. Não saiam daí.